Você já entrou em alguma partida de jogo online e, ao invés de diversão, o que você encontrou foi uma enxurrada de comentários racistas, homofóbicos e misóginos no chat? Infelizmente, essa é uma conduta muito comum nos jogos online. E isso não é só zoeira, pode ser sim encaixado como uma conduta de discurso de ódio. E onde entra a liberdade de expressão nesse debate? E se você for vítima, como se proteger dentro e fora do jogo? Vem comigo para entender. Em jogos online, em chats em geral, em transmissões, em lives, os discursos de ódio têm sido cada vez mais comuns. E aqui, pessoal, eu não estou falando de provocações normais, né, de uma partida, de um jogo, de uma atividade competitiva, mas sim de falas que humilham, reforçam estereótipos e até incitam violência contra grupos por raça, gênero, orientação sexual ou até mesmo religião. Muita gente acredita que isso, na verdade, é liberdade de expressão, só que isso não é verdade. O hate speech, ou discurso de ódio, é reconhecido como uma forma de violência digital. Ele ultrapassa a liberdade de expressão porque atinge de forma direta a dignidade de públicos vulneráveis. E nos jogos, a questão ali de ter chats abertos e até mesmo um pseudo-anonimato, ou seja, você ficar escondido ali atrás de um nickname, reforçam esse tipo de prática, infelizmente. E entre as principais leis que se aplicam no caso de acontecer um discurso de ódio estão o Código Penal, a Lei 7716 de 89, a Lei 14532 de 2003 e o Marco Civil da Internet. Então, quando alguém diz que tem o direito de falar o que quiser porque está aí acobertado pela liberdade de expressão, isso não é verdade quando se tratar de um discurso de ódio. E quais são as responsabilidades das plataformas nesses casos? Em um primeiro momento, é importante dizer que as desenvolvedoras e as plataformas têm sim responsabilidade. A jurisprudência e a própria lei já reconhecem que as plataformas precisam agir de forma a moderar os conteúdos dos chats. Então, as plataformas elas precisam ter mecanismos eficazes aí de moderação que façam com que discursos de ódio sejam aí captados e quem os fez, né, seja punido. Isso seja numa live, na Twitch, na Kick ou em jogos online no geral. Lembrando que essa prática preventiva também se encaixa em fake news, tá, pessoal? Fake news também devem ser apuradas preventivamente. Certo, e se você for criador ou jogador ali que está jogando um jogo online e for vítima de discurso de ódio, o que você vai fazer? A primeira coisa é guardar provas, então tire prints de tudo, grave a tela, em jogos e muitas plataformas é possível pegar ali o replay da partida, então sempre documente tudo que você tiver relacionado ao caso. A segunda coisa que você vai fazer é denunciar a pessoa que fez o discurso de ódio dentro da própria plataforma ou dentro do jogo. Se esse discurso de ódio caracterizar um crime, que na maioria das vezes é, como racismo ou homofobia, não hesite e registre um boletim de ocorrência. Se não for possível identificar, especialmente dentro de jogos ou nas lives que as pessoas entram com apelidos e nicknames, você pode entrar com uma ação judicial, ajuizar uma ação judicial para que a plataforma te forneça os dados reais da pessoa que está por trás daquele apelido. Essa pessoa, por sua vez, pode ser responsabilizada criminalmente e civilmente, inclusive com indenização por danos morais que ela tenha causado. E se você é criador de conteúdo, moderador ou streamer, é muito importante que você crie regras dentro do seu chat para que a sua comunidade não vire palco para esse tipo de discurso. Então, além de criar essas regras que precisam ficar escritas ali, sempre ter um mecanismo de avisar as pessoas, também cria uma cultura de não permitir que essas coisas aconteçam, de não ser tolerante, de não deixar passar. Isso é muito importante. Pessoal, liberdade de expressão não é carta branca para praticar discurso de ódio. Como criadores, streamers ou jogadores em geral, ou quem está ali em chats de lives, é responsabilidade solidária de todo mundo que está nesses ambientes criar um local seguro para as pessoas e não um local em que aconteçam crimes e discursos de ódio. Ainda que não seja com você, se você presenciar alguém tendo um discurso criminoso contra outra pessoa, não hesite em denunciar. Não é porque você fecha o jogo ou fecha a live que a responsabilidade deixa de existir. Imagina você ser responsabilizado criminalmente por uma coisa que você falou no chat?
Então é isso, pessoal. O que vocês acham sobre esse assunto? Vocês já foram vítimas desse tipo de situação ou conhecem alguém que foi? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito digital e direito dos games e até a próxima.